Louvado seja Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor neste lugar. Hoje a responsabilidade é minha, missionária, de trazer a palavra de Deus. Último dia da campanha, a glória de Deus, da última casa, será maior do que a primeira. Quem disse foi Ageu, mas uma palavra que Deus revelou ao meu coração. Então eu vou sair um pouco fora do tema da campanha para fazer aquilo que Deus colocou em meu coração nesta noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Juízes, capítulo 6. Juízes capítulo 6, verso 25. Você que achou aí, diga amém. Você que não achou, diga espere mais um pouquinho. Louvado seja o nome do Senhor. Juízes capítulo 6, verso 25. Lá no Velho Testamento, depois de Deuteronômio, Juízes. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos aguardar os irmãos para acompanhar a palavra, porque é muito bom quando nos acompanhamos a palavra, porque assim que a palavra vai lendo, nós também vamos recebendo de Deus aquilo que Deus tem para nós. E nós vamos aprendendo de Deus conforme lemos a palavra do Senhor, porque a palavra liberta, transforma e ainda leva para o céu. Louvado seja Deus. Vamos lá então, diz assim, ó. Juízes 6:25 diz assim: e aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai, e saber segundo o boi dos 7 anos, e derruba o altar de Baal, e que é de teu pai, e corta os bosques que está aos pés dele, e edifica ali um altar ao Senhor, teu Deus. Amém? Louvado seja Deus. Até aqui está ótimo. Pode fechar sua Bíblia, coloca no seu assento e vamos dar glória de Deus misturado com aleluia neste lugar, porque é um lugar que você pode render graças ao Senhor neste lugar, porque Ele está aqui para ser glorificado e exaltado. A Bíblia fala nessa parte em Juízes. Juízes é um tempo para que você venha entender melhor. Eu quero falar um pouco para você, explicar um pouco sobre esse livro de Juízes. Juízes foi escrito numa época que não havia rei, havia juízes. Mas qual que é a diferença entre rei e juízes? Juízes é aquele que julga a causa, aquele que julga as causas difíceis que pessoas não podem julgar, vai para a mão de juiz. Você sabe o que é o legislativo? É o juizado que julga as causas das pessoas para que venha a ter uma sentença. Mas a Bíblia diz que não tinha rei, havia juízes. Porque se houvesse um rei, o rei teria soldados. Quando tem-se um rei, o rei treina um soldado para ser a sua guarnição, ser os guardas que vai guardar o palácio, vai guardar o reinado. Mas a Bíblia diz que nessa época não era assim. Nessa época não havia reis ainda, mas havia o juiz para julgar a causa. Então, quando aquelas pessoas que trabalhavam, aquelas tribos que moravam na região ali, que Josué conquistou, aquela tribo começou a morar as tribos por ali. E os juízes começou a julgar causa, e naquele tempo começou a ter muito fazendeiro e pouco soldado.
muito fazendeiro e pouco soldado. Então eles aprenderam muito sobre colheita, sobre agricultura, sobre tudo, mas não havia muitos homens que apanhavam a espada. E por isso a Bíblia diz que os medianitas, os amonitas cresceram muitos soldados em volta e oprimia o povo de Deus. A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo num lagar. Quem lê a Bíblia sabe que lagar é um lugar que se moe o vinho, que faz a vinicultura. É onde se pisa o vinho para tirar o caldo da uva. E se pisa até tirar o caldo da uva para se formar o vinho. Então ele estava malhando trigo escondido dos medianitas, porque estava chegando o tempo da colheita. E a Bíblia diz que os medianitas subiam como um gafanhoto para destruir o povo de Israel. Diz que ele levava mandimento embora, não deixava nada. Levava os bois, as ovelhas, levava tudo. E Gideão, labassuriasse como anagá, chapracou. Gideão tinha na sua família, eles começou a prosperar, ele começou a ter gado, ovelhas, começou a ter sempre algo, porque naquele ano, era só numa época daquele tempo que os medianitas subiam para levar as coisas. Medianita estava forte, estava gordo, não trabalhava mais, só comia nas custas dos israelitas, porque descia e levava tudo para eles, e deixava o povo sem nada. Isso. Louvado seja Deus. Deus dá uma inspiração para a gente assim, que fica pensando meio atônico com as coisas, né? É que nem chupim, né? Você já viu o chupim? Ele põe os filhos para os outros criar e fica andando à toa, não tem, fica folgado, né? Ele põe os filhos dele para os outros criar, os outros criam e ele fica de boa. Assim estavam os medianitas, de boa nas costas dos israelitas. Por quê? Você viu o que eu li aqui? O que eu li foi o seguinte: toda vez que o homem se afasta de Deus, vem algo ruim sobre a vida dele. E sobre a vida dos israelitas havia vindo sobre ele aquelas nações dos israelitas e os amonitas que não deixavam nem alimento para eles. Eles passavam necessidade, passavam fome. Assim a pessoa sem Deus. Aquele povo estava sendo oprimido por quê? Deixou Deus de lado. Não tinha mais Deus, não orava, não buscava mais a Deus. Sabe o que eles começaram a fazer? Aquilo que abomina a Deus, Deus abomina. Começou a adorar outros deuses. A Bíblia diz para Gideão, que Gideão falou: Gideão, você pega o boi do seu pai, aquele de 7 anos, porque Deus sabe até a idade que tem os animais. Aquele que tem 7 anos, o mais novo, dos 7 anos, que nasceram 2. Nasceu o mais novo e o mais velho. Falou: pega um boi mais novo e faz de sacrifício para o Senhor. Primeiro você vai fazer o quê? Vai derrubar o altar, que é feito de pedra, a Baal, o altar de Baal. E depois você vai derrubar os bosques. Por que derrubar os bosques? Porque a Bíblia diz que os bosques, aqueles homens haviam entalhado Deus nas madeiras para poder adorar. Em vez de adorar a Deus, eles estavam adorando os ídolos. Labassi, Comanagai, Bassuriandécia. É preciso, para você receber de Deus, é preciso derrubar o bosque, é preciso derrubar o altar, é preciso construir outro altar. Shabrassuriassi, Comanagai. Falou: Gideão, você vai lá, derruba aquele bosque e constrói um altar num lugar bem especial para mim, que eu habitarei de novo entre o povo. A Bíblia diz que Gideão ficou com medo do povo que adorava ali, naquelas tribos estavam adorando a Baal, as eras, estavam adorando aos deuses entalhados nas madeiras. E a Bíblia também diz assim, que Gideão, ele ficou com medo de derrubar aquele altar de dia. A Bíblia diz que ele começou à meia-noite, começou a derrubar madeira, a derrubar altar, a jogar pedra, a destruir tudo aquilo que não pertencia a Deus. Diz que pela manhã, quando o povo acordou, viu tudo destruído, viu um altar acendido ao Senhor, o boi já estava morto, já estava queimando o altar incenso para a glória de Deus. Sapracô, Managassub, Comanagai.
A Bíblia diz que quando aquele povo que adorava os Baal chegou, que começou a ver os bosques destruídos, viu as imagens para o chão, viu as pedras que tinham os deuses entalhados, tudo destruído, diz que chegou na porta, chegou a perguntar à redondeza: quem fez isso? Falaram: foi Gideão. E ele chega na porta da tenda do pai de Gideão, bate lá, manda seu filho para fora, que hoje nós vamos matar ele, porque ele destruiu os deuses, destruiu tudo que nós adorava. Nassuriassicomanagai, Labassuriassicomanagai. Pastor, o que eu acho interessante, sabe o que é? É que o homem que tem Deus, ele não tem medo. Nabassuriassicomanagai. A Bíblia diz que Gideão saiu para fora da tenda e começou a falar: foi eu que derrubei, porque a partir de hoje, quem vai habitar no meio do nosso povo vai ser o Deus de Israel. Aplacou Manassuri Hakamanagai, Labrassuri Kiassicomanagai. E a Bíblia diz mais ainda: Gideão, quando ele começou a chamar as tribos para ter uma reunião, ele chamou as tribos e falou: vamos reunir as 12 tribos aqui em minha volta. Começou a reunir as tribos, chegou as tribos. Ele começou: olha, Deus falou assim comigo, Deus apareceu comigo, Deus apareceu para mim e falou que Ele vai dar os medianitas, as nações que estão os oprimindo, na minha mão. Mas antes disso, Rabassuriassicomanagai. Olha a ousadia do homem, pastor. Eu vou mostrar para você que não é palavra minha não, é palavra de Deus que falou comigo. Ele falou: olha, eu vou fazer um desafio. Eu vou colocar o velo pela manhã, no sereno, que não havia chuva. Se ele amanhecer molhado, é porque Deus falou comigo. De manhã cedo pode todo mundo ir lá e para conferir o novelo se está molhado, se não está molhado, se foi Deus ou se não foi Deus que falou. Mas ele falou: não, se não está bom para vocês, nós vamos mudar as coisas, vamos inverter as coisas agora. Agora nós vamos pôr o novelho molhado e o novelho vai ficar no sereno. E de manhã cedo não vai ter, o novelho vai estar seco. Em vez de molhar, vai ficar seco agora. Ele falou, e o povo dormiu. No outro dia cedo o novelho estava seco. Sabe, pastor, quando Deus dá estratégia para o homem, Ele começa a mover as coisas para mostrar o sobrenatural. Porque quando Deus mostra o sobrenatural, não é nada diferente. Porque nós seres humanos, nós queremos ver o sobrenatural de Deus, para nós podermos acreditar, avivar a nossa fé e encher da presença de Deus. É preciso às vezes nós ver um profeta profetizar aquilo que nós oramos, só nós junto com Deus. Às vezes é preciso nós pensarmos e Deus falar aquilo que nós pensamos. Isso, meu irmão, não é dúvida da palavra, mas é para avivar a fé daqueles que acreditam em Deus. Aqueles que estão desanimados, às vezes está entristecido, que não consegue enxergar mais, Deus faz desta maneira. E a Bíblia diz mais, que Gideões, quando ele acontece todas essas duas façanhas, Gideão diz que ele falou assim, olha, eu quero aqui todo homem que quer guerrear. Não tinha guerreiro. Aleluia, Jesus. Não tinha guerreiro nas tribos mais. Não havia mais guerreiro. Só havia agricultor. Como vai fazer a guerra, pastor, com o agricultor? O cara vai pegar um rastelo? O cara vai pegar lá uma enxada? Ou o cara vai pegar o cambão de moer trigo? Talvez pôr um facão na cinta que usava para cortar o trigo. Mas o que Deus faz é diferente. Leva todo esse povo aí. Diz que tinha não sei quantos mil. Não lembro mais que eu li aqui, mas eu lembro mais. Não sei quantos mil homens se apareceu para guerrear. 32 mil, pastor? Isso, o pastor é bom de conta. 32 mil homens apareceu para guerrear. Diz que a Bíblia diz que Deus falou, leva eles para a beira do rio.
Lá eu vou selecionar os corajosos, os que têm ousadia, os que têm o Espírito Santo, aqueles que acreditam, homens com fé. A Bíblia diz que ele pegou de... Esse dia eu falava para o pastor, eu achei interessante. Eu perguntei para o pastor, é verdade que você acha que o que eu estou pensando aqui? Eu perguntei para o pastor, demorou quanto tempo, pastor, para Gideão escolher aqueles homens? Porque ele tinha que colocar os homens e tinha que ver qual que agachou para beber água e qual que levou água na boca. E quantos mil que era, pastor? O senhor me falou quantos mil homens era? 32 mil homens para selecionar? Quanto tempo levou o missionário? É uma conta assim que, né, tem que ter uma paciência, né, para poder selecionar um tanto de gente desse, né? Diz que aqueles que agachavam para beber água, lambia água no chão. Aqueles que levantavam, porque o que acontece? Deus não quer homem despercebido. E se o cara abaixa a cabeça, ele está despercebido. Deus quer homem com a cabeça em pé, olhando e atento à situação. Diz que o que bebia água na mão assim, estava de olho em pé, esse foi escolhido. A Bíblia diz que 300 homens sobrou daquele tanto de gente, pastor. Agora você vai para 300 homens para a guerra. A Bíblia diz que os medianitas eram como um gafanhoto, como as estrelas do céu, diz que era incontável. Os caras eram agricultores. Os caras eram agricultores. E para a guerra com 300 homens agricultor. Aí Deus dá uma estratégia, outra estratégia. Ó, você pega, leva o chifre, que são os instrumentos que eles tocavam, era tudo feito de chifres. Você pega os cântaros, que é a água que levava para tomar, os cântaros, feito de barro. Essa é a arma que vocês vão levar. Mas a Bíblia diz que tinha gente também que alguns empunhavam da espada ainda. Não era todos, mas alguns ainda havia que usava a espada ainda. E a Bíblia diz que ele desceu. Diz que os medianitas chegou no tempo da colheita, missionário. O dia marcado para o povo de Deus ser oprimido e envergonhado. Diz que o medianita tinha o tempo marcado. Eles desciam como um gafanhoto no vale e cercavam o vale e ficavam por ali, né? A Bíblia diz que eles desceram para o vale. E Gideão foi para a guerra com aqueles 300 homens, contra aquela multidão de gente. A Bíblia diz que aqueles homens subiram cantando, exaltando o nome do Senhor, cantando um hino e tal, alegres, porque já tinha havido o poder de Deus, já tinha havido que Deus era com eles. Eles tinham fé, foi escolhido os que tinham fé. Os adoradores, foi escolhido os homens que tinham adoração no coração. Esses homens começam a subir para chegar perto dos medianitas. Labassuriassi comanagai, Larsirassi comanagai, Rabassou panabassúpia. Sabe aquele homem que tem sonho profético? Tinha um desse aí no meio do povo de Deus. A Bíblia diz que aquele homem dormiu naquela noite e sonhou. Sonhou numa bela noite e sonhou. Olha, contou para Gideão, para um dos capitães que Gideão colocou como líder do povo. Falou assim: olha, eu sonhei que descia o pão do céu. O pão do céu saía derrubando tudo quanto é homem, matando tudo quanto é homem. E havia uma confusão tão grande que esses se acabavam entre si. O capitão falou: poxa, esse homem é Gideão que vai comandar. Mas não era Gideão. Você sabe quem que é pão do céu, né? Quem que é o pão da vida, né? Você sabe quem que é esse? É Jesus.
Mesmo antes dele descer na terra, ele já vinha defendendo o povo, já vinha fazendo algo para o povo. A Bíblia diz que esse sonho foi contado a Gideão. Gideão interpretou o sonho e falou: olha, Deus é conosco. Aí Deus falou mais: olha, quando você chegar em volta do acampamento de Gideões, você separa os homens de 100 em 100, e cada 100 vai tocar a trombeta e vai quebrar o cântaro. Quebra 100, depois quebra mais 100, depois quebra mais 100. São 300 homens. E quando o último homem quebrar, a vitória chegará. A Bíblia diz que tocaram a corneta e quebraram o cântaro. O próximo tocou a corneta e quebrou o cântaro. Os outros 100 tocou a corneta e quebrou o cântaro. A Bíblia diz que quando ele tocou, quebrou aquele último homem a tocar a corneta e quebrar o cântaro. Diz: aqueles homens ficaram todos atordoados naquela madrugada. Ficaram todos atordoados. Aqueles milhões de homens começou um se matar com o outro, começou a dar espadada pensando que era inimigo, porque eles não conseguiam ver nada, estava um breu, estava tudo escuro, não tinha lanterna, não tinha nada para eles verem. Começou a achar que era inimigo e cortava tudo um outro, começou a se matar, começou a arrancar pescoço, começou a fazer. A Bíblia diz que foram poucos homens que se escapou. Mas o que se escapou, aqueles poucos dos 300 que tinham espada, correram atrás para acabar de destruir aquele povo. Olha, eu tenho uma coisa para dizer para você nesta noite. Se você adorar e buscar a Deus de todo o seu coração, você não precisa fazer mais nada. Porque tem Jesus para fazer para você. Porque Jesus foi lá e livrou aquele povo. Eu não sei se o que você tem passado, se é doença, se é opressão. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem precisado da parte de Deus. Mas eu sei, se você começar a adorar o Senhor, começar a buscar a Deus, começar a entoar hino de louvor ao Senhor. Porque a Bíblia diz que lá em 2 Crônica, capítulo 20, a Bíblia diz que aconteceu quase da mesma maneira. A Bíblia diz que desceu 4 nações para matar Gideões, para matar Josafá, para destruir a tribo de Josafá. E a Bíblia diz que ele se pôs a orar e a buscar o Senhor. Aleluia! Diz que se levantou o profeta e disse que Deus haveria de dar na mão dele, da mesmo jeito que fez com os Gideões. Mas eles desceram contando da mesma forma, da mesma maneira. Diz que a Bíblia diz que quando ele chegou lá, que o povo havia se confundido da mesma maneira que aconteceu ali em 2 Reis. Olha, o povo levou para casa todos o despojo que havia sobrado daquela multidão. A Bíblia diz que Gideão, aquele povo largou tanta coisa para trás, deixou tanta coisa. Eles já tinham a colheita deles, já tinham os bois deles que estão começando a prosperar. E ainda pegou tudo daquele monte de homem que sobrou tudo ali. Imagina o banquete que não deixaram, pastor. Nunca mais aquele povo foi oprimido, porque eles aprenderam que tem que adorar primeiro ao Senhor. Eles aprenderam que tem que ser primeiro na vida é Jesus Cristo. Primeiro na vida é o Deus de Israel que tem que ser glorificado. Tem que derrubar os Baal. Tem que derrubar os bosques. Tem que tirar tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Depois que a gente tira tudo aquilo que não pertence ao Senhor, Deus começa a dar estratégia para nós superar a dificuldade. Deus nessa noite vai te dar estratégia para você sair da dificuldade. Você nesta campanha, talvez você colocou um propósito na presença de Deus.
Talvez eu não sei, eu não posso saber qual é, mas a Deus sabe qual que é. E hoje Ele vai te dar estratégia, porque como aquele homem quebrou o último cântaro, tocou a última trombeta, esse é o último dia da campanha. E hoje Deus vai dar estratégia, vai dar sonhos proféticos, da maneira que você vai fazer, para você conquistar aquilo que você precisa conquistar. Eu posso ouvir um glória a Deus, se eu fosse você, eu dava um glória a Deus mais forte do que esse. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a noite de você receber vitória. Essa noite de você quebrar o cântaro. Essa noite de você tocar a trombeta da vitória. Essa noite de você levar a sua vitória para a sua casa. Hoje é a noite de você levar a presença de Deus para o seu lar. Talvez na sua casa só você sirva Jesus Cristo. Talvez na sua casa precisa de pessoas para conhecer Jesus. A trombeta vai tocar lá o Xabragaçou com Managai. Talvez você precisa de seu esposo ou alguém da sua família receber uma vitória financeira. A trombeta vai tocar hoje. Se você também precisa de uma vitória na parte da saúde, a trombeta também vai tocar lá hoje, porque é o último dia da campanha, é dia de tocar a trombeta, é dia de quebrar o cântaro, para a vitória chegar. Abagaste como Anagai. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E Sonara, prepara um louvor ao nome do Senhor Jesus. Hoje é dia de vitória, hoje é dia que nós vamos receber da parte de Deus aquilo que nós colocamos talvez no começo do ano. Talvez você colocou em janeiro, não recebeu ainda. Talvez você colocou em março, talvez você colocou a sua vitória. Quer receber na sua vitória da sua campanha, começou uma campanha, terminou outra, começou, ainda não recebeu. Talvez hoje é o dia de quebrar o cântaro e você receber, trocar a trombeta de vitória para você receber a sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que todas as pessoas viessem aqui à frente. Todas as pessoas. Porque hoje é final de campanha. E a partir desta madrugada, Labasse como Anagai, como profeta do Senhor neste lugar, nesta noite, eu digo a você que amanhã você começará a dar o testemunho da sua vitória. Eu creio. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Oh, Deus vivo. Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, Labaste como Anagai. Seja o nome do Senhor. Aleluia.